Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Cai no Enem, sim, aquele checklist do Me Salva para saber o que cai no Enem de física. Aqui eu vou passar, gente, tópico por tópico que pode aparecer na provinha de física em ciências da natureza. Depois a gente vai falar um pouco sobre os assuntos mais importantes, eu vou fazer um resumão de fórmulas, coisa boa para todo mundo chegar afiado na hora da prova. Bom, indo pela nossa ordem de estudo, aqui a gente começa o nosso Cai no Enem de Física com cinemática. Sim, cinemática cada vez aparecendo mais na prova, o estudo dos movimentos. Passando cinemática, chegamos na dinâmica e junto da dinâmica temos a estática. A dinâmica vai falar das forças, enquanto a estática vai falar do equilíbrio, quando tudo está paradinho. Mas falando de forças, precisamos lembrar dele, do nosso querido Isaac Newton, e falar lá dos astros da gravitação universal de Newton. A gente ainda trata de quantidade de movimento e impulso, grandezas relacionadas tanto com a cinemática quanto com a dinâmica. A gente vai para uma parte muito importante da prova, que são os conceitos de energia, trabalho e potência. Tem que saber energia para a prova, hein? Fica ligado. A gente pode ter ainda questões envolvendo hidrostática, ou seja, corpos em equilíbrio lá boiando em algum fluido. Depois partimos para coisas elétricas, pode aparecer na prova, apareceu já. Eletrostática, sim, cargas, vamos falar de cargas paradas. Agora, se as cargas estiverem em movimento em algum circuito, aí a gente parte para eletrodinâmica, sim, electrodynamics. Avançando da eletrodinâmica, nós paramos no eletromagnetismo. Sim, o magnetismo começa a aparecer e nós já relacionamos a corrente elétrica com fenômenos magnéticos. Na reta final, temos assuntos que o Enem adora de paixão. Nós vamos tratar aqui de termologia e calorimetria, ou seja, vamos falar de temperatura e calor. Nós também estudamos termodinâmica, as leis da termodinâmica, tão clássicas da física, podem aparecer na prova. Entramos depois em uma parte queridíssima para o Enem, que é ondulatória, o estudo das ondas, e aqui a gente vai ter acústica, vai ter espectro eletromagnético, muita coisa além dos fenômenos ondulatórios. Podemos ter questões de ótica, ou seja, envolvendo a luz e propriedades da luz. E por fim, já apareceu, não podemos esquecer, uma questãozinha de física moderna, chamada física do século XX. Aqui, gente, chegamos nos assuntos mais importantes. E eu já devo adiantar para vocês que todos esses assuntos aqui, ó, esse, ou seja, cinemática, dinâmica, gravitação, quantidade de movimento, energia, trabalho, potência, tudo isso é englobado em uma área da física chamada mecânica. Muitas vezes, quando vocês olharem lá o que mais aparece na prova, mecânica vai ser o assunto que mais aparece. Por quê? Ele vai englobar vários assuntos que a gente estuda mais separadinho. Ainda, quais são os assuntos mais importantes? Assuntos mais importantes que aparecem em mais questões na prova. Sempre, gente, eletrodinâmica. Um assunto que sempre aparece na prova e sempre mais de uma questão, ou seja, 2 ou 3 questões de eletrodinâmica na prova. Lembrando que na prova de física são 15 questões. Então, 3 questões? Que isso, hein? Já estamos aqui, ó, em 20% da prova. A gente tem ondulatória e pode aparecer 2, até mais. No Enem 2020 apareceu mais de uma questão de ondulatória, questões de fenômenos ondulatórios. E o Enem, nos últimos anos, sim,
vem cobrando muito e muito mais calorimetria e calorzinho, sempre aparecendo. Então, foco nos assuntos mais importantes. A gente tem mecânica, que engloba todos esses assuntos listados, termologia e calorimetria, falando de calor, ondulatória e seus efeitos, seus fenômenos ondulatórios, e eletrodinâmica, os assuntos mais importantes aí da prova, que vão ser, mais que a metade da prova de física, só nesses assuntos aqui. Cinemática, o primeiro assunto que a gente vê em física, cheio, recheado, repleto de fórmulas. Lembra que em cinemática nós vamos estudar os movimentos. E estudando os movimentos nós temos o MRU, nós temos o MRUV, o movimento retilíneo uniforme, nós temos o movimento retilíneo uniformemente variado, a gente ainda tem toda a parte de lançamentos e o chamado movimento de queda livre, o Enem gosta de pedir, nós temos o movimento circular uniforme. No MRU, nós temos a definição de velocidade como a fórmula mais importante. Para lembrar, a gente pode até destrinchar aqui esta formulinha, transformando ela na equação aqui, horária da posição. Se a velocidade é o mais importante para o MRU, no MRUV, o mais importante é a gente lembrar da expressão para a aceleração. E aqui podemos fazer o mesmo para a velocidade. Só que quando a gente fala de MRUV, a gente também quer saber de posição. Então, temos mais uma formulinha. A vantagem é que nesse ponto, tanto MRUV quanto o movimento de queda livre vão utilizar as mesmas fórmulas. A diferença é que no movimento de queda livre, a aceleração é a aceleração da gravidade. E, por favor, não esquece quais grandezas são vetoriais e quais grandezas são escalares. E, por fim, a gente ainda pode ter as formulinhas do MCU, do movimento circular uniforme, que são basicamente lembrar da relação entre as velocidades, certo? Velocidade linear e velocidade angular. E, além disso, lembrar a definição de frequência. Frequência sendo o inverso do período. Com isso, a gente consegue até escrever a nossa velocidade de diferentes formas, lembrando do perímetro e lembrando da relação entre frequência e período. Nós ainda precisamos lembrar das formulinhas de dinâmica. E digo para vocês que todas elas vão se basear na segunda lei de Newton. A força resultante é igual à massa vezes a aceleração. E daqui nós vamos tirar várias fórmulas importantes. Nós vamos lembrar da formulinha do peso, da força elástica, da força centrípeta, ou seja, peso, massa vezes aceleração. Qual a aceleração? A aceleração da gravidade. Força centrípeta vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta, dada por velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. As mais diferentes são quando a gente vai para a força elástica, chamada lei de Hooke, que aparece de formas um pouco diferentes. E, por favor, não se esqueça do atrito, uma das forças mais queridinhas pelo Enem, a força de atrito, que nós calculamos pelo produto entre a força normal e o coeficiente de atrito. Formulinhas básicas da dinâmica, mas a gente não pode se esquecer da estática. E quando a gente trata de estática, a fórmula principal é o torque. Sim, não se esqueçam do torque ou do momento, certo? Que é, o torque vai ser o produto entre força e o braço de alavanca, onde o braço de alavanca pode ter lá um certo ângulo para força, então a gente sempre adiciona aqui um pouquinho de
trigonometria nas formas. Gravitação, só uma força nos importa, é a força gravitacional. Uma expressão bem basicona, mas que não pode esquecer. Lembra que a força gravitacional vai ser a nossa força-peso. E mais, quantidade de movimento e impulso, aqui temos que lembrar, primeiro, qual a expressão para a quantidade de movimento, qual a expressão para o impulso e qual é o teorema do impulso. Sim, talvez o mais importante desta parte, que vai ser o impulso total, a variação da quantidade de movimento. E, por fim, quando a gente já está chegando lá no finalzinho da mecânica, ainda temos o nosso estudo de energia, trabalho e potência, que nós também teremos formulinhas para lembrar. Lembra da energia mecânica? Nós podemos ter em diferentes formas. Energia cinética vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A energia potencial gravitacional vai ser o produto entre massa, aceleração da gravidade e a altura. E a energia potencial elástica vai ser bem parecida com a energia cinética, mas aí a gente vai falar da constante da mola, a deformação ao quadrado dividido por 2. Então, quando a gente falar de trabalho, vamos lembrar do trabalho mecânico. E o trabalho mecânico, nós escrevemos aqui, trabalhinho vai ser força vezes deslocamento, e pode aparecer na expressão ainda um cosseno de θ, dependendo da relação entre a força e o deslocamento. Para fechar essa parte de energia, trabalho e potência, não podemos esquecer da potência. Tanto aqui quanto em qualquer parte da física, potência é sempre energia por tempo. Então, não te esquece, hein? Qualquer energia por tempo, nós vamos ter potência. Professor, não aguento mais essa quantidade de fórmula. Não seja por isso, nós vamos vir ainda com mais formulinhas, sim, as coisinhas paradas, tanto nos fluidos quanto cargas paradas. Em hidrostática, a gente tem que sempre lembrar da formulinha do impulso, que vai ser uma densidade vezes o volume do corpo submerso no fluido, vezes a aceleração da gravidade. Lembrando que densidade é massa por volume. Isso pode ajudar vocês lá também na prova de química. Eu preciso também lembrar o que é pressão. E pressão vai ser força por área. Mas, na nossa parte de hidrostática, nós temos ainda a pressão hidrostática, que é calculado pelo produto entre a densidade, a altura da coluna do fluido ou a profundidade, vezes a aceleração. Então lembra, densidade e pressão, a gente sempre relaciona com a pressão hidrostática. Na parte de eletrostática, quando os corpos estão aqui, paradinhos, as cargas estão paradinhas, nós temos menos fórmulas que o Enem cobra com mais força. Então a gente tem a força eletrostática, a força de Coulomb, que nada mais é do que o produto entre as cargas, uma constante, dividido pela distância ao quadrado, bem parecida com a força gravitacional. E a gente ainda precisa lembrar que força eletrostática vai ser o produto entre o campo elétrico e a carga. Duas formulinhas, porque não é algo que o Enem cobra muito em fórmulas, cobra muito mais a parte teórica. Agora, se a gente está falando que a eletrostática é muito teórico, aqui vamos ter fórmulas importantes. Primeiro, temos que lembrar dele o nosso Curie. A DDP é igual ao produto entre a resistência e a corrente, aonde a resistência também pode ser escrita pela segunda lei de Ohm, que diz que a resistência é o produto entre a resistividade, o comprimento do meu resistor, dividido pela área da seção
transversal. Ainda pode aparecer também a formulinha do π, que vai me dizer que a potência dissipada vai ser o produto entre a corrente e a diferença de potencial. E o Enem sempre cobra, eu disse sempre cobra, a gente calcular resistências equivalentes. E aqui pode ser tanto em série, quanto a resistência equivalente de uma associação em paralelo. Lembra? Resistência equivalente da série é só somar as resistências que estão em série. Agora, resistência equivalente do paralelo é um pouco mais chato. A gente tem que sempre trabalhar com o inverso das nossas resistências para encontrar a resistência equivalente do paralelo. Essa é a base que vocês precisam ter de eletrodinâmica. Para terminar essa parte de eletrocoisas, a gente pode ainda pensar no eletromagnetismo. O eletromagnetismo o Enem cobra de forma bastante teórica, mas é importante que vocês conheçam a chamada lei de Faraday, que vai falar sobre como a variação do fluxo magnético com o tempo vai gerar uma certa força eletromotriz, ou seja, vai gerar uma corrente, aonde o fluxo magnético vai depender do campo magnético, da área por onde esse fluxo está passando e, claro, da orientação aí dessa espira dessa área. Ainda pode aparecer, talvez, uma questãozinha sobre força magnética. Então, fica ligado para não esquecer da expressão para força magnética. Ah, professor, é tanta expressão que eu já tô perdidaço. Cara, é por isso que a gente está fazendo esse checklist aqui, para vocês sempre conseguirem voltar e estudar aqui com o MISAL. Passado as eletrocoisas, vamos para uma parte que o Enem adora. Vamos falar de calorimetria. Vamos dividir os nossos calores em calor sensível, que é o produto entre massa, calor específico e variação de temperatura, e vamos falar de calor latente, ou seja, a quantidade de calor necessária por massa para troca de estado físico. E como estamos falando aqui de temperatura, estamos falando de calor, a gente não pode esquecer da termodinâmica. A gente vai sempre lembrar aqui, ó, de duas coisas. Primeiro, lá da teoria dos gases, que aparece também em química, com a equação de Clapeyron para os gases ideais, certo? Onde a gente tem pressão, volume, número de mols, constante dos gases e temperatura, mas também não podemos esquecer aqui, ó, de uma das leis fundamentais da termodinâmica, que diz que a variação da energia interna é o calor menos o trabalho. Para terminar, a gente vai nas partes da física que menos vão cobrar fórmulas, que é ondulatória, muito cobrado no Enem. A gente ainda tem também a parte de ótica, ou seja, o estudo da luz, mas vamos ver quais são as fórmulas cobradas em ondulatória. E devo dizer para vocês que a fórmula principal para saber de ondulatória é apenas uma: a velocidade da onda, que é o produto entre o comprimento da onda e a frequência. Quando a gente vai para a parte de ótica, a fórmula mais cobrada é sobre o fenômeno da refração, também conhecida como lei de Snell, que vai relacionar o coeficiente de refração com o ambiente, aonde esse valor n é a razão entre a velocidade da luz e a velocidade da onda dentro daquele meio. Por fim, a física moderna, normalmente na prova do Enem, aparece de forma teórica. Então, não se preocupe tanto com formulinhas para a física moderna. Já falamos muito como a eletrodinâmica cai na prova do Enem, mas vale a pena a gente ressaltar, organizar tudo bonitinho. Eu falei para vocês que as fórmulas mais importantes para a gente lembrar na hora da prova são as leis de Ohm, ou seja, o nosso querido Curie,
e também a segunda lei de Ohm, a expressãozinha para a resistência. Nunca vão fazer o Enem sem saber as leis de Ohm. A gente também precisa saber relacionar as resistências. Tem que saber a associação de resistores para a prova do Enem. Então, fica ligado. Se a gente tem resistores em série ou se a gente tem resistores em paralelo. Professor, como é que eu vou saber se está em série, se está em paralelo? Se está um resistor depois do outro, a gente tem série. Se está um resistor paralelo ao outro, então temos uma associação em paralelo. E aqui vale lembrar o que é mais importante para cada associação. A gente tem que lembrar que em série nós temos a corrente total sendo igual para cada um dos meus resistores. No entanto, quando a gente olha para DDP total, a gente vai ter que a DDP vai ser a soma para cada um dos meus resistores. Já no caso do paralelo, a gente tem exatamente ao contrário. A minha DDP para cada um dos resistores vai ser exatamente igual. Já a minha corrente total vai ser a soma de cada um desses. Então, sabe um, já sabe o outro de cara. E além disso, não esquece do cálculo da resistência equivalente. Em série, a gente vai somar as resistências. Agora, no paralelo, nós também vamos somar, mas a gente sempre vai trabalhar com o inverso. Para fechar a eletrodinâmica, a gente ainda lembra da expressãozinha do π, a expressãozinha da potência. Lembra que potência é sempre energia por tempo, e aqui a energia por tempo é igual a corrente elétrica vezes a diferença de potencial. Nós também precisamos estudar, e estudar muito, a parte de ondulatória. Muito, mas muito importante na prova do Enem. E lembra, gente, nós precisamos conhecer uma onda. Sim, nós precisamos entender quais são as partes da onda, nós precisamos conhecer o que é amplitude da onda, aonde é a crista da onda, o vale. E além disso, tem que lembrar o que é o comprimento de onda. Porque o comprimento de onda, o comprimento para uma oscilação completa, é o que vai reger aqui, ó, a nossa formulinha da velocidade. A velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. E lembra, a gente já viu, frequência vai ser sempre o inverso do período. Ou seja, 1 dividido por tempo. Normalmente, no sistema internacional, dado em Hertz. Então, 1 sobre segundo, enquanto o comprimento de onda é dado em metros. Assim, a velocidade é dada em metros por segundo. Quando estudamos ondulatória, a gente não pode esquecer dos fenômenos ondulatórios. O Enem gosta bastante de fenômenos ondulatórios. A gente pode ter a reflexão, a gente pode ter também a refração, a gente ainda pode ter, Professor, o nome tudo parecido, a difração, além da interferência. A gente também pode ter uma questão envolvendo ressonância, até questõezinhas de efeito Doppler e mais outros tipos de fenômenos ondulatórios que aparecem menos, como é o caso do batimento, a atenuação. E toda essa parte de ondulatória ainda vai incluir o estudo do som e da luz. Então, a gente tem toda a parte do estudo de acústica e as características da onda sonora, como o timbre, a frequência e o que isso muda numa onda sonora, além do volume. E
No caso da luz, a gente vai falar tanto de luz visível como de todo o espectro eletromagnético. Ou seja, a gente pode falar aqui do raio-x, além da luz visível, a gente pode falar também de infravermelho, tipos de ondas eletromagnéticas que podem aparecer na prova do Enem. Essa parte, mais uma vez, eu digo para vocês que é muito mais teórico do que continha para resolver. De fórmula mesmo, a da velocidade é a que mais aparece, enquanto todo o resto aparece em forma de questões teóricas. Nós também temos como uma das partes mais importantes a calorimetria. Sim, sei lá que te dá, não quer meu calor. A gente precisa saber distinguir calor de temperatura. Muito o Enem já cobrou essa diferença entre calor e temperatura. Lembra, o calor vai ser uma energia em movimento, enquanto a temperatura vai ser uma medida da energia cinética média das moléculas de um corpo. Então a temperatura é uma medida, o calor, esse sim, é energia. Dito isso, nós precisamos saber distinguir os calores que podem aparecer na prova. O calor sensível é aquele que vai falar sobre a variação da temperatura e a sua formulinha é o chamado quimacete. Aqui nós temos variação da temperatura. Enquanto o calor latente vai ser quanto de calor é necessário dar para alterar o estado físico daquele determinado corpo, daquela determinada substância. Então aqui nós temos variação do estado físico. Cuidado, são calores diferentes. E muito de calorimetria também é cobrado na forma teórica, tá? Então, fica ligado. E lá, como funciona uma panela, como funciona uma geladeira, tudo pode aparecer aqui, sempre relacionando com calor. E, por fim, para falar do assunto mais macro que aparece na prova de física, mecânica, a gente vai conseguir separar em assuntos principais. Não pode esquecer disso, meu povo! E lembra que cinemática a gente vai estudar todos os mais diferentes movimentos. Então nós temos o MRU com velocidade constante, nós temos o MRUV com aceleração constante, nós temos também o movimento de queda livre, onde a aceleração constante é a aceleração da gravidade. Nós podemos ter questões de lançamentos que vão envolver tanto MRU quanto MRUV, e além disso, nós temos o movimento circular uniforme, aonde nós temos a presença da aceleração centrípeta. Muita coisa nessa parte de cinemática. Em dinâmica, nós vamos estudar as leis do menino Newtinho. Não dá para esquecer. E lembra das forças favoritas do Enem. Por exemplo, a força de atrito. O Enem adora, ama, idolatra, mas é importante conhecer as outras, como força-peso, força elástica e assim por diante. Na parte de energia, nós precisamos conhecer todas as expressões para energia cinética e energia potencial, tanto a gravitacional quanto a elástica. E sempre lembrar que potência é energia por tempo. E aqui não importa qual é a energia, pode até mesmo ser um calorzinho. Por que não? Vamos ver como esses assuntos normalmente aparecem na prova do Enem. Por exemplo, Enem 2018, nós temos uma questão com o texto base, certo? Mostrando uma imagem e a pergunta, bem discriminada. Qual é a resistência equivalente no circuito?
provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A. Ou seja, a questão pede simplesmente para que a gente feche o circuito no ponto A e calcule a resistência equivalente. Isso vocês precisam saber tanto para a parte de série quanto para a parte de paralelo. Então, pega um tempinho, olha aqui essa questão, Enem 2018, estuda bem os circuitos e lembra das expressões para resistência equivalente. Tanto a resistência equivalente de série, quanto a resistência equivalente de paralelo. Por quê? Cada uma dessas etapas vai necessitar tanto de série quanto de paralelo. Primeiro, nós vamos resolver um paralelo entre essas duas resistências. Uma vez transformado essas duas resistências em uma única resistência, agora essa resistência equivalente está em série com a outra. Então, a gente precisa saber calcular tanto resistência equivalente do paralelo, quanto resistência equivalente da série. Expressões necessárias para acertar esse tipo de questão na parte de eletrodinâmica. Viu um circuito na prova, pode ter certeza, questão de eletrodinâmica. Não tem como errar, sempre aparece na prova. Lembra que eu comentei com vocês que normalmente, calorimetria, nós estudamos tanto a parte de tipos de calores, mas também pode aparecer uma questãozinha teórica de calorimetria, como essa do Enem 2019, que fala de um jingle aonde o frio, o fantasma do frio, batia na porta. E aí, nós temos que relacionar esse texto, esta propaganda, com o que realmente acontece na física. E entender aqui, ó, que o calor é essa energia em trânsito. Esse tipo de questão vai sempre relacionar uma situação, problema, com um conhecimento teórico da calorimetria. Nesse tipo de questão, dá uma olhadinha, vê se consegue resolver, para um pouquinho essa aulinha, dá uma olhada e vê se você consegue resolver esta questão teórica envolvendo calor. Nota que nem sempre eu vou precisar calcular calor sensível ou então utilizar o calor latente. Muitas vezes eu só preciso conhecer o conceito de calor. Sei lá que te dá, não quer meu calor. Agora, se eu tiver aqui ó, uma questãozinha de mecânica, como essa do Enem 2020, aonde fala sobre a trajetória de uma bolinha que é atirada de uma mesa. Nesse caso, nós podemos estudar cada um dos movimentos envolvidos nesse tipo de lançamento, chamado de lançamento horizontal. Mas talvez seja mais simples a gente entender como isso acontece no nosso dia a dia. Como uma bolinha cai de uma mesa se eu atiro ela em direção ao precipício. É claro, uma questão envolvendo mecânica vai sempre falar dos movimentos em um tipo específico de lançamento e vai ainda nos fazer pensar na gravidade, na aceleração da gravidade, na força gravitacional, ou seja, em uma questão de mecânica, nós podemos ter tanto a parte de cinemática, quanto entender o que está acontecendo a partir da dinâmica. Então, mais uma vez, olha bonitinho o enunciado, para essa aula um pouquinho e olha para as opções para entender qual dessas representa a trajetória de queda da nossa bolinha. Por fim, uma questãozinha clássica de
ondulatória. E lembra que eu falei para vocês que em ondulatória, quando a gente estuda ondas, uma das expressões mais importantes é a gente conhecer a velocidade da onda. O comprimento vezes a frequência é igual a velocidade. E, a partir do texto base, nós temos uma pergunta. A gente quer saber sobre a frequência. E quais dados eu tenho? Eu tenho a velocidade e eu tenho uma distância, eu tenho um comprimento. Então basta respeitar as unidades de medida e substituir na minha expressão velocidade e comprimento. E assim eu consigo encontrar a frequência. Eu conseguiria fazer esta questão sem saber a expressão da velocidade? Não! Então, é muito importante que vocês conheçam a expressãozinha da velocidade na ondulatória. Eu espero que eu tenha ajudado com esse resumão aqui da parte de física em ciências da natureza. Qualquer coisa, chama nós, bons estudos e até a próxima!